agradecendo por estar aqui, né? Eu adoro dia chuvoso, assim, eu acho fantástico, é gostoso ver água molhar a terra, assim. A gente tem que acordar de manhã, agradecer, né, por mais um dia, e pedir sempre, hoje, todas as minhas atitudes e meus pensamentos terão bondade, né? Todo dia tem que acordar e pedir isso. Hoje eu não vou falar mal de ninguém, hoje eu vou cumprimentar. Tem que pôr isso todo dia quando acordar. Tudo que passar vai ser com bondade. E nós vamos falar um pouco aqui sobre isso, né? Eu estava de férias, um pouco sumido, e aí eu acabei pegando alguns livros para ler. Aí então foram umas férias paulinas, porque eu li Paulo Estevam de novo, fantástico, né? Li também as cartas de Paulo, do Haroldo Dutra. Então eu acabei pegando um dos capítulos desse livro, que se chama O DNA Divino. Falei, vou renovar. Comecei pelo cabelo, né? Então cortei, não sei se o resto vem, mas o cabelo eu comecei, para não falar que eu não comecei a renovação. Então, Paulo, quem não sabe a história, quem já sabe, eu não vou aqui renovar, então, que ele era um perseguidor, né, dos cristãos, era Saulo de Tarso, ele era o senhor das letras. Muitas vezes no livro, no início, ele fala o senhor das letras tarsense, que era de Tarso, né? Então ele é assim, depois que é o Paulo convertido, que ele começa a chamar de Paulo, mas era Saulo. E ele era muito bom mesmo, muito inteligente, tinha o dom da palavra, só que defendia as leis de Moisés, do Antigo Testamento, e altamente contra, lutou até matar, né? Muitos outros, Estevão lá foi apedrejado, muita ação dele por ir contra as leis de Moisés, não podia naquela época. Depois ele se converte, e numa dessas, depois que ele se converte, ele sai para missões, viagens missionárias. Uma delas ele vai escrever essas cartas, né? E uma delas é que ele vai escrever para Coríntios, é uma carta de aconselhamento. Acha que se foi escrito no ano 55, né? Após a morte de Si. Eu sei que não dá para ler, mas aqui é uma cópia original, escrita ainda em grego por ele, das cartas de Paulo. Quem tiver interesse depois de procurar na internet, só por curiosidade. Então, Paulo ali, nós vamos descritar, mas eu já vou fazer um resumo. Ele vai falar ali sobre os dons que as pessoas têm. Os dons que são dados por um único Deus, né? Esses dons que são nos dados para cumprimento da nossa obra aqui na terra. Nós temos esses dons, né? E ele também vai falar que a igreja como um só corpo, né? E os cristãos como os membros desse corpo, assim como um corpo humano que tem várias partes e cada parte tem a sua função específica, ele também vai falar que nós fazemos parte desse corpo espiritual de Cristo, do planeta. E a gente nós vamos falar sobre as manifestações dos dons espirituais, né? Depois disso ele faz uma pausa, vai no capítulo 13, fala sobre o amor, e depois ele vai falar sobre os dons das línguas. Então o capítulo que eu peguei, que chama DNA Divino, é um dos capítulos do livro. O que é o DNA Divino, né? Então, nas cartas aos Coríntios, que ele fala do tal do homem anímico, que quer dizer que Paulo, depois daquela sua conversão, quando ele olhava um ser humano, ele não via um corpo, ele via um espírito, né? Ele começou a entender isso. E era um espírito imortal, né? Então, é isso que ele começou a entender. E ele entendeu que o evangelho não era um movimento social localizado para uma determinada parte da sociedade. Ele percebeu que não era um conjunto para comunidades dos encarnados, era uma coisa muito maior. Isso ele percebeu depois que ele se converte, ele volta para Jerusalém e vai tentar pregar na própria sinagoga que ele pregava antes contra os cristãos, e ele foi humilhado, ameaçado, inclusive ele teve que fugir. Ele falou, alguma coisa está errada aqui. Ele pensou assim, é que nem dar milho para galinha gorda.
Sabe, menina, você joga, ela fala assim, ó, olha pra você. Adianta dar milho com a minha gorda. E ele estava com essa sensação, eu estou falando aqui, mas não está resolvido. E aí que ele sai para as missões. Preciso levar um negócio. Aí ele vai para os gentios, onde trabalhava Estevão, Simão Pedro, que é aquela casa do caminho que tratava dos pobres. Ali que começou o cristianismo. Aí ele vai ali, ele é recebido, ele fala, marca horário, todo mundo vibra, brilha os olhinhos das coisas que ele falava. E aí ele sai para as suas missões. Muito bem. Então ele viu que o encarnado tem natalidade. Eu nasci aqui. O desencarnado não tem natalidade. Eu chego lá nos planos espirituais e falo assim, você nasceu aonde? De onde você veio? Eu vim do universo. Se alguém falar que foi criado como? Sei lá. Se alguém falou que sabe, então nós temos duas supremas divinas, Deus e esse cara aí. Porque ninguém sabe ainda como ele fez, só sabemos quem fez. Né? Muito bem. Então, você não tem CPF, desencarnou, não tem CPF. Você estava fazendo, ele viu que fazia parte de um corpo. E cada um era importante dentro disso, para a evolução desse planeta aqui. Muito bem. E aí, falando no quê? Que você desencarna, meu amigo, você não leva nada. Né? Ninguém viu aí, alguém viu o caminhão de mudança acompanhando o velório? Tá bom, meu amigo, tudo que você tem aqui é provisório. Né? Você não vai levar nada lá. Então, foram milhões de anos para que os espíritos saíssem bem básico, até inteligentes, porém impuros ainda. Né? Então nós estamos numa fase importante que os espíritos agora são inteligentes, já têm capacidade de ouvir, interpretar, começar a entender o universo, entender melhor um pouquinho de Deus, né? Mas foram milhões de anos. Então a gente está inteligente, mas ainda impuro. Precisa melhorar a questão moral. Né? Então nós estamos aqui para desenvolver a bondade. Como eu falei, vamos acordar, vamos fazer bondade. É isso que nós temos que fazer. Para sermos espíritos inteligentes e bons. Porque espírito inteligente tem muitos, inclusive fazendo guerra por aí. Agora, fazendo atrocidades que a gente não cabe na nossa cabeça, que são inteligentes. Né? Então bondade é lento, tem que ser treinada, né? Ah, eu tenho o dom da bondade. Mas você treinou, então se não é agora, você já trouxe, você já treinou alguma vez, porque ninguém nasceu com isso pronto. E para isso a gente passar para a velha história que a gente sempre fala, provas e expiações. Prova é que nem um teste. E agora nessa aqui eu quero desenvolver a paciência. Isso é teste. Então, tá bom, você vai querer. Então tá bom. Então você vai nascer nessa casa. Vai fazer um curso intensivo de paciência. Vai nascer nessa casa aqui. Vai ter esse filho aqui. Vai ter esse maridão aqui. Quem é que você tem em casa? É isso aí mesmo. Sabe? A tua esposa. É isso aí. Ali então você não pediu teste. Teste é isso aí. Só que teste, você vai ter esse chefe. Tudo isso é teste para paciência, né? Muito fechado no trânsito, tudo sempre. Quanto mais, fala assim, Deus me dá paciência, vem mais o quê? Vem outra cascadanha. Para quê? Você não pediu paciência? Eu não vou te dar pronta. Vou te dar mais oportunidade para você treinar. Então, quanto mais você pede paciência, mais coisas vão acontecer na tua vida. Você pode ter certeza. Porque é aí que vem o aprendizado. Né? Não Deus falar, vamos ver se hoje eu tenho paciência. Vem mais, já acorda, já o cara já esqueceu a chave. Que nem eu aqui, já cheguei aqui, não pegava, subi na palestra. Paciência. Aí me acudiram, graças a Deus, aqui. Ela aí. Consegui imprimir na internet. Muito bem. Então, só que a prova você pode desistir. Não quero mais essa prova. Não vou fazer mais. Levanta e vai embora. Você pode fazer isso durante a sua encarnação. Você prova. Né? Mas, depois tem a outra parte, que a gente de expiação. Aí é reparação. Aí é diferente. Todos somos felizes e sorridentes na sementeira, onde a turma chora na hora da colheita. Então você pode fugir. Mas na hora da reparação, não vai ter jeito. Porque invariavelmente, essa frase que eu estudei, achei muito boa. Invariavelmente, nós sentaremos para um banquete de consequências. Pode fazer, não quer fazer agora, não faz.
vai sentar para um banquete de consequências. Deus educa nas consequências. Aí que nós vamos ser educados. Deus não tolhe o livre-arbítrio, né? Por isso que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo eu devo fazer, né? Muito bom. Então nós estamos aqui, portanto, para nos tornarmos espíritos puros, que nos evangelhos muito fala reino de Deus, o reino dos céus, né? Que lá realmente é maravilhoso. Lá não tem dor, não tem pedra no rim, porque não tem rim. Não tem cólica intestinal, porque não tem intestino. Você não tem queimação, porque não tem estômago. Se sente entusiasmo, eu vou falar para as mulheres. Não tem ruga. Não precisa fazer escova, fazer unha. Não precisa lavar a cozinha. Porque você tem o espírito, tem plasticidade. Você vai ser o que você quer, a idade que você quer. Então é bom, por isso que a gente está aqui. Vamos nos tornar espíritos bons para chegar nesse reino aí, né? Muito bem. Aí, Paulo então percebe que é essa a jornada do homem. É essa a jornada. É um espírito que tem que trabalhar para chegar nesse ponto. A jornada é o reino de Deus. Tá certo? Então, é para isso que o apóstolo Paulo está apontando. São sobre as pneumas que ele fala. Mas como então que eu vou fazer isso? O que são as pneumas da carta de Paulo? Nada mais é que o DNA divino. Porque o DNA é o que nós temos aqui no corpo humano. E ali está cravado tudo sobre o nosso corpo. Cor da orelha, cor do cabelo, tudo. Tua predisposição para ter determinada doença. Está tudo ali. É a assinatura tua. O corpo está no DNA. Mas você tem o DNA divino, que também está marcado ali. Tudo de você. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, né? A maior e mais frutífera árvore começou com uma semente também. Então, o Espírito traz o gene da divindade. E a divindade é o quê? Bondade, amor. Você tem isso aqui. Deus está dentro de nós, né? Você vai ser bom, querendo ou não. Um dia você vai. Pode negar, volta, vai, volta, vou fazer maldade. Não tem problema. Você vai ser bom. Está no seu DNA divino. Então não tem escapatória. O tempo não importa. Isso é a vida infinita. Então somos imortais, o tempo não importa. Mas você vai ser bom. É a genética divina. Você vai ser caridoso. Então a nossa diferença, enorme, obviamente, para os espíritos puros, é que eles já são realização. O espírito puro, ele é a realização, né? E nós somos o quê? Projetos ainda. Até Paulo, numa parte do livro, ele chama Moisés, esses grandes que já passaram pela história, como protótipos. Mesmo esses grandes são protótipos ainda de um espírito puro, para chegar no nível de Jesus Cristo, né? Então, se ele já é um protótipo, imagina nós coitadinho aqui. Mas vamos chegar lá, né? Muito bem. Assim, todo defeito tem prazo de validade. Vai acabar. Um dia vai acabar. Não mata o maridão, não, porque vai acabar, vai ficar bom. A mulher também. Vai acabar. Os atritos, os conflitos vão acabar, né? Todos eles têm data. Muito bem. Por quê? Como disse Humberto de Campos, outra frase fantástica do Humberto de Campos. Você vai ficar aqui até que as esponjas do tempo suguem as imperfeições humanas. Vai bonito. Então quem que vai sugar essas imperfeições? É o tempo. Quanto tempo for, mais uma hora nós vamos ser bons, né? Nas cartas de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, ele vai falar então sobre e como cada um caminha. Cada um vai caminhar, não é uma fórmula só, não. Cada um tem o seu carisma, cada um tem o seu dom, né? Então Paulo dizia que o planeta é o corpo de Cristo. E o corpo desse Cristo
São os espíritos, somos nós mesmos que vamos fazendo. E cada um tem que ser de um jeito, porque se todo mundo quiser ser ouvido, quem vai ser olho? Se todo mundo quiser ser pé, quem vai ser o pé? Que nem aqui no centro espírita, agora parou tudo. Agora, todo mundo é palestrante. Quem que vai organizar as coisas? Quem que vai fazer, né? Quem que vai fazer o coral? É só palestra agora, é tudo palestrante. Então não dá. É cada um com o seu papel. É isso que Paulo quer dizer. Então na vida aí, cada um tem o seu carisma, né? Paulo já tinha entendido que você não tem que ser melhor ou maior que ninguém, apenas ser você. Você é único. E você quer uma demonstração? Não existe duas impressões digitais iguais no planeta, nem nos irmãos gêmeos. Olha isso, que fantástico. E dirá então o Espírito, então nós não somos iguais e não seremos. E é importante que sejamos diferentes, que como uma célula de um corpo, todo o corpo para funcionar precisa de tudo. Só que a gente percebe que tem diferença. Olha só, por exemplo, qual era a semelhança de Simão Pedro para Pedro Evangelista? Nenhuma. Eram totalmente diferentes, mas tinham um propósito, tinha uma maneira de agir. Cada um tinha o seu jeito. Ele era um apóstolo, mas e dos 12? Quem falou que era igual? E Jesus fez propósito, sabia que não ia ter igual. Porque não tem que ser diferente. Mas hoje, como é que a gente é criado? A gente é criado para imitar. Tudo isso que você tem que imitar, né? Copiar os outros. Não tem que copiar, porque você é diferente, né? Você aí desencarna, você vem e quer viver imitando alguém. Quer viver, eu quero ser que nem ele, eu quero viver que nem ele. Aí chega lá no plano espiritual, orientador, e aí? Quem que você copiou dessa vez? Mas ela tá bonita, você vê a elegância dela. E hoje que a internet piorou, né? A pessoa agora segue, sem seguidores. Eu quero ter a vida dela. O cara tem milhões de seguidores, influenciadores. Agora é mais fácil a vida. Eu vou, né? Eu estava num almoço agora, sexta-feira, almoçando com as médicas. A médica falou assim: você viu lá que a filha do Justo, um cara famoso aí, rico, está com leucemia e tal. Eu falei: nossa, né? Eu não sei quem é. Porque ele casou 5 vezes, aí já uma passa para outra. Olha quantas esposas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, essa aqui que está leucemia aqui daqui, está falando: nossa, eu quero seguir essa moça também. Quero seguir essa moça também. Tem muitos influencers, porque tem muitos idiotas. Porque, como assim, de repente, o mundo virou, só tem gente influência, segue ali, que agora já tem o caminho para viver bem. Meu Deus do céu, nós estamos muito baixo. E o que se segue ali? Besteirada, coisas inúteis, fúteis. Esse é o problema. Então a gente está hoje numa fase que tem que imitar alguém. Não tem que imitar, tem que ser você. Paulo já falou, você tem que achar o seu dom, você tem que perceber qual é o seu carisma, né? É isso que a gente tem que fazer. Dom em grego quer dizer charis, charisma, carisma, veio dali, tá? Então, dom é isso, é o seu carisma. Você tem que ser feliz, pleno, realizado, né? Para colocar o seu dom em favor da humanidade. Aí tem o seguinte: é para descobrir, você vai descobrir o seu dom, o seu carisma, mas ele tem que ser aplicado a favor da humanidade. Não tem outro jeito, né? Então, cada um de nós temos um lugarzinho aí no universo. O seu carisma é a sua genética divina. Você tem uma genética que daqui a pouco você tem que descobrir como é, né? Quando você descobre o seu carisma, gente, a coisa se abre. Não tem coisa mais gostosa quando você sente que está no caminho certo. Você sente que você fez. O prazer que você vai sentir fazendo aquela coisa, você fala: é aqui. Nossa, o prazer que eu tenho aqui de vir organizar, fazer o cobrar, organizar, fazer a comidinha. Cadê das comidinhas? Ele gosta, hein?
É aqui o meu lugar. Eu estou na casa espírita, mas o meu lugar é ali, olha, já está sentadinho ali, ó, tudo com as coisinhas arrumadas para vender. É a coisa mais linda ali, ó, está esperando isso, sentadinho. Cada um no seu lugar. Eu gosto de servir, eu gosto de falar. Então use isso, mas para o bem da humanidade, né? Só que você tem que entender e respeitar o carisma do outro, né? Percebendo que carismas semelhantes, inclusive, se juntam. As células do fígado, elas estão tudo juntinhas ali para formar o fígado. E as células do cérebro se juntam para formar o cérebro. As células da pele se juntam. São coisas semelhantes. Nós somos mais ou menos isso. É isso que Paulo queria dizer. Nós somos um corpo espiritual. E os carismas semelhantes se juntam para um bem maior, né? É isso que ele está falando aqui. Mas tem um problema, né? Aí você descobre o seu carisma, você se junta, aí começa a falar assim, o meu grupo é melhor. O meu grupo de carisma é melhor que o outro. Aí que Paulo vem e vai falar do quê? Do amor. E aí ele fala o quê? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Pau! Tá aí. Já achou o carisma, tá achando que tá indo bem, mas tá achando que tá mais que alguém? Passa para trás. É o amor. E o amor não tem essa de diferença. Nós já falamos aqui. Não é para ser maior, melhor que ninguém, é para ser você. Ser único, tá? O amor é superior ao carisma. É superior. E se você não amar, vai adoecer. Olha só, dados do Ministério da Organização Mundial de Saúde. Nós estamos com 8 bilhões. 1 bilhão de encarnados aqui estão com problemas mentais. 1 bilhão. 350 milhões de pessoas deprimidas. 300 milhões de pessoas ansiosas. De cada 4, uma tem problema de sono. Eu já estou aqui. Levanta a mão, eu estou. Acorda do gado, dorme mais, fica fritando, vira para cá, para cá. É isso aí, né? Então, se você não perceber e não agir e não amar, vai adoecer. Tem que se achar e aplicar, né? Se você não se relaciona, você vira um mendigo espiritual, um anêmico espiritual. Aí tem que fazer a dieta do amor para melhorar a anemia do espírito. A dieta é amor, né? E a gente fica reclamando aí que ninguém te dá atenção, que você não é visto, né? Fica mendigando. Porém, a gente tem que saber que Jesus às vezes está na sua frente, mas você não vê. Vocês não estão vendo. Você quer ver uma historinha para contar um exemplo dessa? Vou contar. Um dia, o Papa resolveu visitar Madre Teresa de Calcutá. Foi lá, olha só, a potência da mulherzinha. E ela, cascudinha assim. Muito bem. O bicho chegou e falou assim, Madre, já conheci, né? O Papa tá aqui, vai te visitar. 8h30, hein? Madre, 8h30. Deu 9 horas, chega a Madre. O bispo, pelo amor de Deus, Madre, onde você estava? Você deixou o Papa esperando. Ela falou, sabe o que é? A gente estava vindo. Aí eu mandei parar porque eu vi um mendigo. Eu parei para ver ali que você precisava de alguma coisa, então você dá alguma coisa para ele comer. Eu falei, mas você não está entendendo. Você deixou o Papa esperando. Aí ela falou, sabe o que ela respondeu? É que eu encontrei Jesus primeiro. Aí o bispo ficou calado. Tá certo, tem que atender Jesus primeiro. Tem que atender Jesus primeiro. Não é o Papa. Então, Jesus está na tua frente. As coisas estão na tua frente. Você tem que estar com o olho perto para enxergar. Esse é um grande exemplo disso, né? Muito bem. Porque Jesus disse, quando fizeres a um pequenino, a mim fazeis. Então, quando você está ajudando alguém, se ajuda alguém, Jesus dá um sorrisão. Aí ele fica feliz quando a gente faz uma coisa boa, né? Então,
se você não achar o seu dom, você vai perder esse fluxo que existe de doar e receber, para você não se tornar esse tal do menino espiritual. Você perde esse fluxo, né? Porque quem não planta quer destruir a lavoura do outro. O cara não planta, aí ele olha para o vizinho e diz, acho que vou arrancar aquelas flores e fazer um buquê na flor do outro, né? Porque ele não tem. Então quem não planta quer destruir a lavoura do outro. E quem tem lavoura não passa fome. Né? Muito bem. Então temos que procurar perceber cada um o seu lugarzinho de servir. Não são grandes coisas, como estava falando assim, vamos esperar ganhar na Mega Sena, eu vou lá no centro fazer um trabalho bacana, amanhã eu vou, hoje é sábado, chovendo, segunda, amanhã eu vou começar a fazer uma coisa boa. Não, é agora. Porque você vai falar assim, mas é difícil não, é trabalhoso. Nada é difícil, tudo é trabalhoso, né? Vai dar trabalho. Então a gente tem que ter o livre-arbítrio, mas a gente só quer escolher. A gente tem a liberdade, mas a gente só quer escolher. Agora eu quero casar. Passa 2 anos e fala assim, enforcar aquele cara. Enforcar meu marido. Aí você fala, agora não quero mais. Agora eu quero ter filho, agora não quero mais. Dura muito, trabalho. Menino me obedece. A gente só quer escolher. Então, a gente só quer plantar, mas não quer colher, né? Precisa. E com esse pensamento, Paulo percebeu então que o evangelho é para o mundo. Por isso que ele resolveu sair de Jerusalém e pregar em outros lugares, né? Muito bem. Nós estamos muito longe. Uma vez perguntaram para Chico assim, ô Chico, qual é o seu maior medo? Ele parou, medo. Eu ainda tenho medo da fera que ainda tem dentro de mim. Isso foi Chico. Imagina nós, 50 anos aqui. Ele ainda tem medo pela fera que ainda tem dentro dele. Mesmo ele sabendo que o caminho dele ainda tem que ser percorrido, né? Então, um bom combate, então, é quando você está preocupado com o seu dom e preocupado com as suas imperfeições, mas não com a do outro. Você vai ver que você tem dom, mas você vai ver que é imperfeito. Mas se preocupe com as tuas, não com a imperfeição do outro, né? Esse dom que está do seu DNA divino que você carrega. A gente pode fazer assim, uma campanha a favor da vida. Cada um cuida da tua. Tá bom? É isso aí. Aí, para encerrar, nós vamos dizer o seguinte, vamos orar então todo dia, como a gente reforçou aqui no início, para que a gente, Deus, Jesus, todos os trabalhadores espirituais, nos possa fazer encontrar os nossos dons, os nossos carismas, né? Para o bem, que possamos cuidar da nossa longa e trabalhosa obra, não difícil, trabalhosa obra, tem que ter paciência, ela é longa, né? Obra que para ser acabada vai ter que ter muita paciência. E para falar em paciência, eu vou acabar com mais uma historinha rápida, tá bom? Essa história do Rolando Boldrin, eu gosto muito dele, que já dizendo para mim. Ele conta que o pai dele uma vez foi pescar, sentou sozinho, sabe, esse pescador às vezes quer ficar sozinho, sem barulho. E na punha dele, aí apareceu um molequinho assim, e caipira gosta de cocorar assim, fica com a mãozinha assim no joelho, né? E ficou ali olhando. Ele falou, não vou dar até lá não, eu quero paz. E continuou pescando. Passou 1 hora, e o moleque ali. Aí tirava a vara, punha lá a minhoquinha, jogava. 2 horas. E o moleque ali. Ele falou, não vou falar nada. 3 horas pescando e o moleque ali. Ele falou, ô menino, você quer pegar uma varinha e pescar? Tem paciência não. Bom dia para todos, boa semana e vamos agir, tá bom?